Livro Tenha Sucesso Sendo Você Mesmo. Autora Joyce Meyer. Narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 4. Você se perdeu? Tendo dons, faculdades, talentos, qualidades que diferem de acordo com a graça que nos foi dada, devemos usá-los. Aquele cujo dom é a profecia, que profetize, de acordo com a proporção da fé. Aquele cujo dom é o serviço prático, que ele se dedique a servir. Aquele que ensina, ao seu ensino. Aquele que exorta, encoraja a sua exortação. Aquele que contribui, que o faça com simplicidade e liberalmente. Aquele que presta ajuda e preside com zelo e determinação. Aquele que exerce misericórdia com prazer genuíno e alegre entusiasmo. Romanos 12, 6-8. Como podemos ter êxito em ser nós mesmos se não nos conhecemos? A vida às vezes é como um labirinto e é fácil se perder. Parece que todos esperam alguma coisa diferente de nós. Somos pressionados de todos os lados a tentar deixar os outros felizes e atender às suas necessidades. Gastamos muita energia emocional e mental analisando as pessoas importantes em nossa vida e tentando descobrir o que elas querem de nós. Em seguida, tentamos nos tornar o que elas querem que sejamos. Nesse processo, podemos nos perder de nós mesmos. Nesse processo, também podemos falhar em descobrir o que Deus quer ou planeja para nós. Podemos tentar agradar a todos enquanto não estamos agradando a nós mesmos. Durante anos em minha vida, tentei ser tantas coisas que eu não era, que acabei ficando totalmente confusa. Finalmente entendi que eu não sabia como eu deveria ser. Em algum ponto ao longo do processo de tentar entender a todas as exigências colocadas sobre mim, por mim mesma e pelos outros, perdi de vista quem era Joyce Meyer. Tive de sair daquela roda viva e fazer a mim mesma algumas perguntas sérias. Para quem estou vivendo? Por que estou fazendo todas estas coisas? Será que me tornei alguém que vive para agradar as pessoas? Estou realmente dentro da vontade de Deus para a minha vida? O que quero fazer com a minha vida? Para que acredito ter sido ungida e recebi dons? Sentia-me pressionada a tentar ser como meu marido. David sempre foi muito calmo, estável, tranquilo e livre de qualquer preocupação ou cuidado. Eu sabia que essa era a maneira certa de ser, então tentava com muito afinco ser como ele. Por outro lado, eu era agressiva, tomava decisões rápidas. Eu não tinha um humor estável como o de Dave e tinha a tendência de me preocupar quando tínhamos problemas. Sentia-me pressionada a ser como minhas amigas e colegas. A esposa do meu pastor tem uma natureza muito doce. Quando eu estava com ela, sentia que precisava ser mais doce. Sentia-me pressionada a ser como minha amiga. Ela era muito criativa, cozinhava, costurava, pintava, colocava papel de parede na casa, cuidava do jardim e parecia ser tudo o que eu não era. Então eu tentava ser como ela. Na verdade, eu estava tentando ser como tantas pessoas ao mesmo tempo, que acabei me perdendo. Você também se perdeu? Você está frustrado por tentar atender a todas as exigências das outras pessoas enquanto você mesmo não se sente realizado? Neste caso,
Você terá de tomar uma posição e estar determinado a se encontrar e então ter sucesso em ser você mesmo. Se você embarcar na estratégia do mundo, sempre sofrerá pressões de diferentes lados. Por exemplo, sua mãe pode querer que você seja gentil, bondoso e amoroso. Seu pai pode querer que você seja forte, confiante e determinado. Sua mãe pode querer que você a visite com mais frequência. Seu pai pode querer que você passe mais tempo com ele jogando futebol. Seus amigos podem querer que você continue os seus estudos. Seu médico ou seu personal trainer pode querer que você se exercite 3 vezes por semana. Seu cônjuge pode querer que você esteja mais disponível. E seus filhos podem precisar que você esteja mais envolvido nas atividades escolares deles. Seu chefe pode querer que você faça horas extras. Sua igreja pode precisar que você trabalhe como introdutor e ajude na peça de Páscoa. O líder do ministério de louvor pode insistir que você cante no coral. E seus vizinhos podem querer que você corte a grama do jardim com mais frequência. Você já teve a sensação de que não conseguiria ser tudo o que todos queriam que você fosse? Já teve a convicção bem lá dentro de você de que realmente precisa dizer não a muitas pessoas, mas o medo de desagradá-las fazia com que sua boca dissesse: "Vou tentar", enquanto seu coração estava gritando: "Não, não posso fazer isso". Pessoas inseguras dizem sim, quando na verdade querem dizer não. Aqueles que são bem-sucedidos em ser eles mesmos não permitem que os outros os controlem. Eles são guiados pelo coração e não pelo medo de desagradar os outros ou de serem rejeitados por eles. Não podemos ficar zangados com as pessoas porque elas nos fazem exigências. É nossa responsabilidade governar nossa vida. Precisamos conhecer a nossa identidade, a nossa direção e o nosso chamado. A vontade de Deus para nós. Precisamos tomar as decisões que nos manterão avançando em direção ao nosso alvo. Precisamos ser indivíduos focados e com propósito. Lembro-me de que me sentia muito pressionada quando as pessoas me pediam para fazer alguma coisa que eu realmente não queria fazer. Eu acreditava que elas estavam me pressionando, mas na verdade eram os meus próprios medos e inseguranças que estavam gerando a pressão. Dave é muito seguro, por essa razão ele nunca sente esse tipo de tensão. Ele acredita que é guiado pelo Espírito de Deus. Se ele se sente impelido a fazer alguma coisa, ele o faz. Se não sente que alguma coisa é certa para ele, Dave não faz. Para ele, isso é algo muito simples. Muitas vezes lhe perguntei: "Você não se importa com o que as outras pessoas pensam?" A resposta dele também é simples. Ele disse: "O que elas pensam não é problema meu." Ele sabe que a resposta dele é ser o que Deus o criou para ser. Dave está tendo sucesso em ser ele mesmo. Naturalmente, há momentos na vida em que todos nós fazemos coisas que preferiríamos não fazer. Fazemos coisas pelos outros porque os amamos e realmente devemos fazer isso. Mas ao fazê-lo, ainda estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. E andar em amor e a fazer isso um sacrifício em benefício de outra pessoa para o bem-estar dela. Isso é totalmente diferente de ser controlado e manipulado pelas exigências e expectativas alheias. Ser diferente não é ruim. O sol é glorioso de uma maneira, a lua é gloriosa de outra maneira, e as estrelas são gloriosas de sua própria maneira, distinta, pois uma estrela difere da outra e ultrapassa a outra em beleza e esplendor.
1 Coríntios 15, 41. Todos nós somos diferentes, assim como o sol, a lua e as estrelas. Deus nos criou para sermos diferentes uns dos outros, e Ele fez isso de propósito. Cada um de nós supre uma necessidade, e todos fazemos parte do plano geral de Deus. Quando nos esforçamos para ser como os outros, não apenas nos perdemos, como também entristecemos o Espírito Santo. Deus quer que nos encaixemos no plano dele, que ele preparou, e não nos sintamos pressionados tentando nos encaixar nos planos de outras pessoas. Ser diferente não é ruim. Não há problema algum nisso. Todos nós nascemos com temperamentos diferentes, características físicas diferentes, impressões digitais diferentes, dons e habilidades diferentes, entre tantas outras coisas. Nosso objetivo deveria ser descobrir o que devemos ser individualmente e sermos bem-sucedidos nisso. Romanos 12 nos ensina que devemos nos dedicar ao nosso dom. Em outras palavras, devemos descobrir em que somos bons e depois nos dedicarmos a isso de todo o coração. Descobri que gosto de fazer o que sou boa em fazer. Algumas pessoas acham que não são boas em nada, mas isso não é verdade. Quando nos esforçamos para fazer o que outras pessoas sabem fazer bem, geralmente fracassamos, porque não somos capacitados para essas coisas. Mas isso não significa que não somos bons em nada. Tentei costurar as roupas de minha família porque minha amiga costurava, mas eu não era boa nisso. Tentei aprender a tocar violão e cantar porque eu gostava de música e queria liderar a adoração na reunião de estudo bíblico em minha casa. Não consegui aprender a tocar violão porque meus dedos eram curtos demais e eu parecia cantar em um tom no qual ninguém mais cantava. Além de não saber absolutamente nada de teoria musical. Então, fracassei nisso também. Para ser sincera, quando eu estava ocupada tentando ser o que todo mundo era, fracassava em quase tudo. Quando aceitei o que Deus tinha para mim e comecei a fazer isso, comecei a ter êxito. Meu pastor certa vez me disse que eu era uma boca no corpo de Cristo. Todos nós somos parte de um corpo, e eu sou uma boca. Eu falo, sou uma professora, uma comunicadora, uso a minha voz para conduzir as pessoas. Tenho grande alegria desde que tomei a decisão de estar satisfeita com quem sou e parar de tentar ser alguém que não sou. Existem muitas coisas que não posso fazer, mas estou fazendo o que posso fazer. Eu encorajo você a se concentrar no seu potencial, em vez de olhar para as suas limitações. Todos nós temos limitações e precisamos aceitá-las. Isso não é ruim, é apenas um fato. É maravilhoso ser livre para ser diferente e não achar que alguma coisa está errada conosco por causa disso. Deveríamos ser livres para amar e aceitar a nós mesmos e uns aos outros, sem nos sentirmos pressionados por comparações e competições. Pessoas seguras que sabem que Deus as ama e tem um plano para elas, não se sentem ameaçadas pelas habilidades dos outros. Elas valorizam o que as outras pessoas podem fazer e apreciam o que elas mesmas podem fazer. Em Gálatas 5:26, o apóstolo Paulo nos incentiva: não nos deixemos possuir de vanglória e de presunção, nem sejamos competitivos e desafiadores, provocando uns aos outros, irritando uns aos outros, tendo inveja e ciúme uns dos outros. Então, no capítulo seguinte, ele continua dizendo: mas cada pessoa analise, examine
e teste cuidadosamente a sua própria conduta e o seu próprio trabalho. Poderá então ter a satisfação pessoal e a alegria de fazer algo elogiável em si mesmo apenas, sem recorrer à comparação orgulhosa com o seu próximo. Gálatas 6:4. A comparação e a competição pertencem ao mundo, não procedem de Deus. O sistema do mundo exige coisas, mas o sistema de Deus as condena. Quando eu comparecer diante de Deus, Ele não irá me perguntar por que eu não fui como Dave, ou como o apóstolo Paulo, ou como a esposa do meu pastor, ou como minha amiga. Eu não quero ter de ouvi-lo dizer: por que você não foi, Joyce Meyer? Mas quero ouvi-lo dizer: muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25:23. Quero poder dizer ao Pai o que Jesus disse em João 17:4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Quem são eles? Onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. 2 Coríntios 3:17. Ocorreu-me que parece que eles governam a nossa vida. É impressionante quantas decisões tomamos com base na opinião deles. Se começarmos a ouvir com atenção, perceberemos com que frequência fazemos esta afirmação. Bem, você sabe, eles sempre dizem. Por exemplo, eles decidem que cores podemos combinar, que estilo de roupas é apropriado, como podemos cortar nosso cabelo e o que temos permissão para comer e beber. Eles são, na verdade, uma pessoa ou um grupo de pessoas em algum lugar que não é muito diferente de nós. Eles estabeleceram um padrão fazendo alguma coisa de determinada maneira. E agora parece que todos nós precisamos fazer igual, só porque eles dizem que deve ser assim. Comecei a perceber que eles estavam governando a minha vida e decidi que não estava gostando disso. Nem sequer sabia quem eles eram. Decidi que estava cansada de ser escravizada pelo que eles queriam e queria viver livre do cativeiro da opinião dos outros. Podemos fazer isso porque Jesus já nos libertou. Somos livres. Se, pois, o Filho vos libertar, fizer de vocês homens livres, então vós sois real e inquestionavelmente livres. João 8:32. Certamente Jesus nos libertou de sermos controlados e manipulados por um grupo ilusório chamado eles. Não há dúvida de que não temos de nos comparar com eles ou competir com eles. Se realmente estamos libertos, então somos livres para ser quem somos, e não quem outra pessoa é. Isso significa que somos livres para fazer o que Deus tem para nós, e não o que vemos outra pessoa fazer. Vejo muitos pastores e ministros lutando porque estão tentando fazer em seus ministérios o que eles veem outra pessoa fazer. Um pastor pode observar uma igreja grande e querer fazer o que o outro pastor fez para a sua igreja crescer. Ele pode fazer exatamente o que o outro pastor fez para gerar resultados excelentes. No entanto, pode não funcionar para ele. Por quê? Porque o que funciona para ele é aquilo para o qual Deus o ungiu, e não necessariamente o que outra pessoa foi ungida para fazer. Deus quer que busquemos a Ele para ter uma resposta e direção, e não quer que corramos para as outras pessoas e dependamos delas. Isso não significa que não podemos aprender uns com os outros, mas realmente precisamos ter equilíbrio nesta área. Aprendi que por mais que eu possa querer fazer o que outra pessoa está fazendo, não posso fazer isso a não ser que Deus o queira e me unja para tal coisa.
Ele pode ter um plano diferente para mim. Tenho de aceitar isso ou ficarei frustrada por toda a minha vida. Posso fazer tudo o que Deus disser. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Ouvimos esse versículo ser citado frequentemente, mas creio que algumas vezes ele é citado fora de contexto. Ele não quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa que queira fazer ou que posso fazer qualquer coisa que outra pessoa faz. O que o texto bíblico quer dizer é que posso fazer qualquer coisa que seja a vontade de Deus para mim. Nesse versículo, o apóstolo Paulo estava, na verdade, se referindo à capacidade de sofrer privação ou de ter fartura e estar contente nas duas situações. Ele sabia que em qualquer situação em que estivesse, aquela era a vontade de Deus para ele naquele momento. E ele também sabia que Deus o fortaleceria para fazer aquilo para o qual ele fora chamado. Essa compreensão de Filipenses 4:13 ajudou-me muito em minha vida e no meu ministério. Ela me ensinou a permanecer dentro dos limites do que o Senhor me chamou e me equipou para fazer, e não tentar realizar empreendimentos que não estão dentro dos talentos e das habilidades que Deus me deu para realizar. Isso não é negativismo, é sabedoria divina. Contente em receber o dom. Respondeu João: o que não pode receber coisa alguma. Ele não pode reivindicar nada, nem pode tomar para si nada, se do céu não lhe for dado. O homem deve estar contente em receber o dom que lhe é dado do céu. Não há outra fonte. João 3:27. Esse é outro versículo que realmente me ajudou a encontrar paz, alegria e contentamento no trabalho que realizo. Se você ler os versículos anteriores em João 3, descobrirá que alguns dos discípulos de João Batista estavam ficando preocupados, porque Jesus estava batizando também. E com isso todos estavam deixando o mestre deles e achegando-se a Jesus. Eles foram até João e lhe deram este relatório. Se João não fosse seguro de si mesmo e do seu chamado, ele poderia ter ficado com medo e com ciúmes. Ele poderia se sentir inclinado a competir com Jesus a fim de manter o seu ministério. Mas a resposta de João está no versículo 27. A atitude dele foi: só posso fazer aquilo que fui divinamente autorizado e recebi poder para fazer. Portanto, preciso estar contente com esse dom e com esse chamado. Passagens bíblicas como essas foram transformadoras para mim. Por causa do meu histórico, um dos meus pontos fracos era ser competitiva. Estava sempre me comparando com os outros. Sentia inveja das pessoas, de suas habilidades e seus bens. Eu não estava sendo eu mesma. Estava tentando estar à altura de todos os demais. Costumava me sentir pressionada e frustrada porque agia sempre fora da alçada dos meus dons e do meu chamado. Quando finalmente entendi que não poderia fazer nada a não ser que Deus tivesse ordenado e me ungido para aquilo, comecei a relaxar e dizer: sou o que sou. Não posso ser nada a não ser que Deus me ajude. Vou apenas me concentrar em ser a melhor eu que puder ser. Deixe Deus escolher a sua forma de serviço. Rogo-vos, pois, irmãos, em face de todas as misericórdias de Deus, que dediqueis vossos corpos, apresentando todos os vossos membros e faculdades, como um sacrifício vivo, santo, dedicado, consagrado e agradável a Deus, que é o vosso serviço racional, inteligente e adoração espiritual. Romanos 12:1.
Outra coisa que eles pareciam decidir por nós é o que não é uma profissão importante. Somos levados a acreditar que um médico é mais importante que um operário de uma fábrica, ou um pastor é mais importante que um zelador, que uma mulher que dirige um estudo bíblico é mais importante que uma mulher que é uma dona de casa e mãe. No entanto, se embarcarmos nessa filosofia, passaremos a vida tentando nos tornar o que eles aprovam, e nesse processo podemos muito bem perder o nosso verdadeiro chamado. Uma de minhas filhas, Sandra, está se tornando uma ótima conferencista. Minha outra filha, Laura, tem como principal desejo ser esposa e mãe. Elas se amam e se dão muito bem. Não existe competição entre elas. Laura não acha que está perdendo alguma coisa, porque não quer estar no ministério em tempo integral. Ela sabe o que deve fazer e ela o faz. Não é que Sandra seja mais espiritual do que Laura. Elas simplesmente são diferentes e lidam com suas vidas espirituais de duas maneiras diferentes. Laura tem 2 filhos e pode estar criando um grande evangelista mundial. Às vezes são as coisas aparentemente insignificantes na vida que têm maior impacto no final. Eles nos dizem que só as coisas grandes são importantes, mas Deus tem ideias diferentes. O que é importante para ele é a obediência. Laura está sendo obediente ao chamado que está sobre a sua vida, e eu tenho tanto orgulho dela quanto de minha outra filha. Conheci muitas esposas de pastores que querem trabalhar em tempo integral na igreja e estar realmente envolvidas no ministério de seus maridos. Conheci muitas outras esposas de pastores que querem ser esposas em tempo integral para seus maridos e mãe de seus filhos, sem fazer nada no ministério, a não ser apoiar o marido naquilo em que ele possa precisar. Muitas vezes uma esposa de pastor sofre a insegurança e se sente pressionada a ministrar estudos bíblicos para senhoras ou se envolver em outros aspectos do ministério de seu marido, simplesmente porque eles esperam que ela faça isso. Parece que cada papel a ser cumprido na vida vem acompanhado de expectativas, mas devemos ter certeza quanto à origem dessas expectativas. Lembro-me da mulher que foi até o altar chorando depois de um culto. Ela disse que todas as suas amigas estavam frequentando a oração da manhã em sua igreja e elas a estavam pressionando para ir. Ela não se sentia inclinada a participar e agora estava se perguntando qual era o seu problema. O que há de errado comigo, Joyce? Ela perguntou enquanto as lágrimas desciam pelo seu rosto. Conversei com ela por algum tempo e descobri que o que ela estava realmente em seu coração era cuidar dos filhos das mulheres que estavam frequentando a oração da manhã. Aquela mulher tinha um dom para trabalhar com crianças e o desejo dela era ajudar desta maneira. Quando pressionamos as pessoas para que façam o que estamos fazendo ou o que achamos que elas deveriam estar fazendo, geralmente deixamos de desfrutar o dom com o qual elas poderiam contribuir se deixássemos Deus escolher o ministério delas. As pessoas vão querer espontaneamente colocar em prática o dom que Deus lhes deu. Da mesma forma, não nos sentiremos realizados se reprimirmos os nossos dons e fizermos o que os outros estão fazendo, apenas para ter a aprovação deles ou ser aceitos. Aquela jovem mulher ficou muito aliviada quando eu lhe disse que não havia absolutamente nada errado com ela. Sua vida de oração era boa. Ela apenas não iria exercê-la na reunião matutina de oração na igreja 3 vezes por semana. Recomendei que ela se mantivesse firme com suas amigas, dizendo exatamente o que havia em seu coração.
Se elas quisessem ser beneficiadas do dom dela, ótimo. Se não, elas é que estavam perdendo. Descobri que é preciso ousadia para ser guiado pelo Espírito Santo, porque ele talvez nem sempre nos dirija a fazer o que todos os outros estão fazendo. Eles têm medo de romper com um padrão ou de ficar sozinhos. Se em algum momento ultrapassarmos os limites do que eles dizem ser permitido, nos arriscaremos a ser julgados ou criticados. Pessoas inseguras sempre cederão às expectativas e exigências dos outros, em vez de enfrentarem a reprovação e a possível rejeição. Não devemos permitir que essas coisas nos impeçam de cumprir o propósito a que Deus nos designou. Lidando com a crítica e o julgamento. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo, dará uma resposta com relação ao julgamento a Deus. Romanos 14, 12. Confrontar a crítica e o julgamento das outras pessoas se torna mais fácil quando lembramos que, no final das contas, é diante de nosso Mestre que permaneceremos de pé ou caímos. Romanos 14, 4. No fim, responderemos unicamente a Deus. É pecado criticarmos e julgarmos, mas também é igualmente pecaminoso permitir que as opiniões das outras pessoas controlem as nossas decisões. Romanos 14, 23 diz que tudo aquilo que não procede de fé é pecado. Ansiamos por aceitação, por isso é difícil para nós lidar com a crítica e o julgamento, tanto mental quanto emocionalmente. O fato é que dói ser criticado ou julgado. Entretanto, se quisermos ter êxito em sermos nós mesmos, precisamos ter a mesma atitude que Paulo demonstrou quando escreveu. Mas quanto a mim pessoalmente, pouco me importa que eu seja julgado por vós a esta altura, e que vós ou qualquer outro tribunal humano me investigue, questione e torne a questionar. Tampouco julgo a mim mesmo. De nada me acusa a consciência e me sinto inculpável, mas nem por isso estou justificado e absolvido diante de Deus. É o próprio Senhor quem me examina e julga. 1 Coríntios 4, 3, 4. Eu gosto particularmente da paráfrase de Ben Campbell Johnson, da passagem anterior. Não estou nem um pouco preocupado com o fato de que vocês estão decidindo o que está certo ou o que está errado comigo, e até decretando sentenças sobre mim. Nem vocês, nem qualquer outra pessoa podem me humilhar a não ser que eu me humilhe a mim mesmo. E não vou fazer isso. Mas embora eu nada saiba contra mim mesmo, a minha ignorância não significa que estou correto na minha avaliação, porque a avaliação final está nas mãos de Deus. A crítica e o julgamento são as ferramentas do diabo. Ele as usa para impedir as pessoas de cumprirem o seu destino e para roubar-lhes a liberdade e a criatividade. Algumas pessoas criticam tudo que é diferente de suas escolhas. É interessante notar que a maioria dessas pessoas também é muito insegura, e por isso que elas se sentem desconfortáveis com pessoas que não se conformam com a maneira como elas pensam ou agem. Quando eu ainda vivia meus anos de insegurança, me via julgando as pessoas na maior parte do tempo, e é claro, sempre aquelas que não pensavam ou agiam como eu. Elas faziam que eu me sentisse desconfortável. Finalmente entendi que a decisão delas de serem diferentes desafiava a minha decisão. As pessoas seguras podem lidar com o fato de serem as únicas que estão fazendo alguma coisa. Elas podem facilmente permitir que os amigos e os membros da família
tenho a liberdade para fazer as suas próprias escolhas. Como mencionei, meu marido Dave é muito seguro e ele me permitia ter sucesso em ser eu mesma. Ele não se sente ameaçado com o meu sucesso na vida porque ele está confortável consigo mesmo. Ele gosta de quem ele é. Não existe competição entre nós. Nenhum de nós é mais importante que o outro. Somos simplesmente livres para ser tudo o que podemos ser, apesar de sermos muito diferentes um do outro. Não julgamos nem criticamos as diferenças entre nós, simplesmente as aceitamos. Nem sempre foi assim, mas aprendemos ao longo dos anos que fomos chamados para amar um ao outro e não para mudar um ao outro. Paulo não permitia que as opiniões dos outros mudassem o seu destino. Em Gálatas 1:10, ele disse que se estivesse buscando ter popularidade junto às pessoas, não teria se tornado um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Essa afirmação deveria nos ensinar muitas coisas. Como podemos ter êxito em ser nós mesmos se estivermos excessivamente preocupados com o que as outras pessoas pensam? Em Filipenses 2:7, Paulo nos diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo. Jesus obviamente não estava preocupado com o que os outros pensavam. Ele tinha um objetivo: fazer a vontade do Pai. Nada mais, nada menos. Ele sabia que tinha que manter a sua liberdade a fim de cumprir o seu destino. A crítica e o julgamento podem ser dolorosos, mas não tão dolorosos quanto permitirmos ser controlados e manipulados por essas ações. Para mim, nada seria mais trágico do que envelhecer e sentir que, em algum ponto ao longo do caminho, me perdi e não tive êxito em ser eu mesma. Você se perdeu ou você se encontrou?